Segundo algumas estimativas, nós devemos ter cerca de 50% da população mundial em 2050 com miopia, o que está levando, na verdade, a uma grande epidemia, especialmente na infância, nesses últimos tempos. Uso de telas, falta de exposição ao sol, fatores genéticos. O que será que vem contribuindo para essa verdadeira avalanche de casos e visitas que nós enxergamos hoje na população de uma maneira geral? Para falar sobre esse tema, nós temos, Rosana, aqui no nosso podcast R3K, a honra e o privilégio de ter mais uma vez conosco aqui o professor Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, uma referência em oftalmologia no Brasil e no mundo. Cláudio, obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui conosco. Renato, eu fico feliz e a Rosana sabe que eu gosto muito de vocês e eu me sinto honrado quando sou convidado para estar aqui. E vice-versa. A gente também adora que você veio e quando você falou que aceitava o convite, foi maravilhoso. Genuinamente, nós ficamos muito felizes mesmo, né? Eu começo já fazendo a primeira pergunta. Vamos começar do beabá, Cláudio. O que é a miopia? Vamos começar. Por que alguém é míope? Ela nasce míope? Ela fica míope? Explica para nós e para quem está nos acompanhando o que é, na verdade, a miopia. Nós sabemos que os olhos, eles são estações captadoras de imagem. Quem enxerga, na verdade, é o cérebro através do lóbulo occipital. Mas dentro dessa perspectiva de captação, a gente deve comparar o olho a uma estrutura de uma máquina fotográfica, onde você tem um conjunto de lentes na frente, por onde a luz penetra e ela por ali refrata, e ela tem que se projetar no plano retiniano. Quando essa projeção da imagem acontece num plano anterior à retina, está configurado um quadro de miopia. Muitos comparam a miopia a uma condição onde você tem um olho grande, mas não necessariamente o olho precisa ser grande para você ter miopia. Quando a tua córnea, por exemplo, ela tem uma curvatura muito elevada, ela pode fazer uma projeção também anterior ao plano retiniano. Portanto, a imagem ela fica desfocada porque ela está no plano da frente da retina. Isso é um quadro que a gente configura como sendo miopia. E o Renato disse na abertura números impressionantes, né, do ponto de vista de risco que a gente está vendo, uma epidemia de miopia, e daí eu queria o teu olhar em relação ao que está levando a isso, né? A gente falou de telas, qual é o papel disso daí, a gente falou em exposição à luz natural, então conta um pouco por que nós estamos com essa previsão tão dramática aí em termos do aumento do número de miopias. Olha, o redesenho da epidemiologia oftalmológica, por dizer assim, está mudando muito, tanto por questão de hábitos comportamentais, como por questão da própria longevidade e das questões de qualidade de vida. Eu, quando comecei a atuar como médico oftalmologista, as pessoas procuravam os médicos para trocar de óculos. Hoje, elas procuram os médicos para se livrar de óculos. Num dado momento, eu imaginei que a cirurgia de miopia ia praticamente diminuir a necessidade de prescrição de óculos. E o que a gente observa no mercado das óticas é que elas aumentam em termos de presença e posicionamento geográfico no nosso país e fora do Brasil. Então, o que ocorre particularmente na infância? O hábito da leitura das telas, e as telas elas não causam nenhum tipo de mal. Muitas vezes os pais perguntam para a gente, numa avaliação, devo usar algum tipo de filtro, algum tipo de protetor? Não, isso não tem problema em relação aos olhos. O que tem problema em relação às doenças oculares é justamente a radiação ultravioleta. Então, a incidência de catarata, a incidência de degeneração macular relacionada à idade, mas particularmente aí na infância, no adolescente jovem, o fato de você trabalhar a acomodação para perto, com excesso de leitura, e isso, hoje em dia, os iPads, os brinquedos, os Kindles da vida, tudo isso acaba, na verdade, trazendo uma mecânica de funcionamento dos olhos diferente do que era no passado. Então, miopias que iam ser, muitas vezes, inocentes, passam a ser miopias maiores. Então, isso, na idade mais jovem,
é uma mudança importante. Só para eu entender, Cláudio, outra, eu te interrompendo, você olhando mais de perto, olhando mais telas, isso, vamos dizer, modifica o teu foco, é isso que você está querendo dizer? exatamente, você usa mais a tua musculatura intraocular, a tua acomodação. Perfeito. Então isso estimula que você tenha miopias maiores. Fora isso, muita atividade em ambientes fechados, pouca exposição ao sol, e você não tem, na verdade, uma ação importante que o sol tem, que é do freio da dopamina intrarretiniana. Então, com isso, você também acaba tendo desenvolvimento de miopia em frequência maior do que a gente enxergava anteriormente. Outro aspecto importante que a gente vê, e isso já não é na infância, mas talvez até nos casos dos pacientes que são submetidos à cirurgia refrativa, cirurgia de miopia e hipermetropia, é que você, no pós-operatório, dependendo do tipo de cirurgia que você faz, você utiliza corticoide. E tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para o corticoide. O corticoide tem um efeito colateral nos olhos. Ele tem que ser usado com parcimônia, por quê? Porque ele pode acelerar a formação de catarata e ele pode também estimular o desenvolvimento de glaucoma. Então, normalmente, aquilo que a gente observava como uma cirurgia que parecia que ia ser algo estanque, que ia resolver, e também Curativa? por conta de necessidades muito específicas, uma leitura mais frequente, isso está mudando muito a configuração e a ocorrência da miopia que pode acabar voltando mesmo para quem já operou pregressamente. Você falou, já respondeu parte da minha próxima pergunta, que era em relação aos adultos, porque essa tela nas crianças, esse modular, não é exclusivo da pediatria. Nós estamos muito mais em telas também do que as gerações passadas, né? Nós dependemos daqui também tanto quanto as crianças, ou mais até, né? Renato, essa discussão ela é muito rica, né? Porque o olho da gente vai mudando no sentido do funcionamento dele no correr dos anos. E aos 40 anos nós temos assim aquilo que a gente chama da menopausa dos olhos, que acontece aí nos homens e nas mulheres. Por quê? Porque tem uma estrutura chamada cristalino, que é essa lente natural, que ela começa a mudar o papel dela. Primeiro, ela fica mais preguiçosa, ela contrai menos, ela fica mais dura. Em segundo lugar, ela começa a perder a sua transparência. O primeiro caso é a vista cansada, a presbiopia. A perda da transparência é a catarata. E aí a gente começa a ver que as pessoas começam a se incomodar com a questão do próprio utilização dos óculos. Tanto que, a partir dos 55 anos, Rosana, quando você fala de cirurgia refrativa, você não opera a córnea, você não faz laser, você faz cirurgia de catarata. Então, essa questão toda, a longevidade, o entendimento comportamental, com relação a pacientes mais idosos, que quando operam a catarata têm menor incidência de Alzheimer. De demência. Não é só uma questão de escuta, de audição. Então, isso está trazendo para nós, médicos, uma necessidade de intervenção diferente do que acontecia no passado. Para nós que falávamos tanto do papel da genética, É isso. né, hoje eu acho que a questão da epigenética, o hábito comportamental, aliás, é o que torna a nossa medicina fascinante, né? Apesar dos anos, né? Porque nós temos ainda muitas coisas para desvendar e para aprender. E a oftalmologia, nesse sentido, tem sido um espaço maravilhoso. Longevidade, né, Cláudio? A gente está falando de viver cada vez mais e a gente vai descobrindo esses novos momentos, né, do nosso sistema imunológico, dos riscos de nossas infecções, do Alzheimer e como prevenir tudo isso. Isso torna fascinante o nosso exercício diário. É uma adaptação que a gente está, né, que toda essa geração vai ter que sofrer para essas mudanças. Quer dizer, você ganha os anos, mas você tem várias adaptações que você vai ter que fazer, seja na mudança do manejo como médico mesmo, seja... As doenças crônicas não transmissíveis, o câncer, né, de próstata, que era uma doença rara quando se vivia até os 40, 50 anos, hoje é uma doença extremamente frequente, porque se vive mais, né? Sem dúvida. Tem uma literatura interessante daquele Peter Attia, Outlives, não sei se vocês chegaram a ler, que justamente correlaciona aumento da expectativa de vida com a qualidade de vida. E aos 40 anos começam os problemas, né? A visão começa a ficar ruim para perto, reposição hormonal,
Problema de cálcio, osteoporose, aumento da próstata para os homens, prostatismo, vai no banheiro em vez de 1, 2 vezes à noite e aí começa a ter uma qualidade de sono pior. Então, hoje, talvez o grande desafio que nós tenhamos seria justamente tentar trabalhar essas condições que não são necessariamente doenças, mas senão processos de envelhecimento ou disfuncionalidades, chamemos assim, e jogar isso para o período mais próximo do final da vida. É isso. E com isso a gente poder não só viver mais, mas viver de fato com uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Eu acho que vai nessa linha, eu não sei se é o mesmo autor, mas a história do lifespan e o healthspan, né? É. Ou seja, o lifespan é a sua expectativa de vida. Saudável ou não saudável. E a gente está vendo que, dependendo do lugar que você vive, você vai acabar tendo uma expectativa menor e talvez uma health span, que é a expectativa de vida saudável, que é isso que a gente está atrás. Então, não adianta eu viver mais, você quer viver mais, mas com qualidade, Com com qualidade, autonomia, etc. Né? Eu sou Voltando- pediatra, eu tenho que fazer pergunta de pediatra aqui. Eu Quer falar? eu Não, ia pode. fazer uma pergunta de pediatra. Ah, então tá bom, então deixa para você. Não, voltando ao assunto da miopia, eu como, sei lá, eu não sou avó ainda, mas pretendo ser, mas eu como avó, como mãe, estou falando agora das crianças, quando que a gente deve entender e perceber que alguma coisa pode estar acontecendo? Como é que seria a percepção para quem está nos ouvindo? Isso. Deve estar preocupado com isso. Bom, então meu filho, lógico, ele está na geração da tela, está menos exposto à luz solar, eventualmente tem algum fator genético. Como é que funciona isso? Quando que a mãe deve perceber? Quando deve levar ao oftalmologista? Como é que funciona? E já emendando uma pergunta, de bebê isso já vale? Já começando nos bebês, nos primeiros meses de vida, é possível? Olha, eu acho primeiro que tem um mito, né, que tem que esperar crescer um pouquinho para examinar, né? Retinoblastoma Sim. é um ótimo exemplo, a gente tem que saber que tem que ver, né? Prematuro com retinopatia da prematuridade, Claro. quer dizer, não tem. O bebê deve ser examinado, na dependência das circunstâncias, ainda no berçário, né? Em relação à miopia em particular, né? Primeiro, acho que todo pré-escolar tem que ser examinado, independentemente de qualquer tipo de queixa. Quando a criança começa a franzir demais os olhos e começa a ter dor de cabeça, é um sinal também muito importante, e o rendimento escolar. O rendimento escolar tem uma. Você, como pediatra, acompanha melhor isso, né? Eu tenho um caso, inclusive, de família, né? De um jovem que é absolutamente brilhante, foi admitido para estudar na Universidade de Chicago, né? E ele recebeu um diagnóstico de uma disacusia. E graças a esse diagnóstico foi dado a ele o suporte que o fez se transformar em alguém totalmente fora da curva. Então, a gente tem que lançar mão do nosso conhecimento, estimular as famílias e socializar o conhecimento, que é o que estamos fazendo aqui, porque isso pode mudar toda a história de um jovem, né? O jovem não performa bem na escola, e vocês sabem que é interessante, né? Quando a gente vai falar sobre saúde pública oftalmológica, esses dias até me detive a escrever um pouco sobre isso, os grandes problemas que nós temos no país são catarata, que a gente tem que formar as pessoas para poder operar e cada vez mais, que vai viver bastante tempo, e o outro que não é doença, mas é uma deficiência visual, que é justamente vício de refração. O Brasil tem, certamente, uma das piores taxas de avaliação oftalmológica nas idades mais precoces. Então, muito que a gente tem de baixo desempenho escolar se deve a uma incapacidade de nós, enquanto comunidade médica, responder a um desafio, que é examinar as crianças e fazer avaliações de maneira um pouco mais sistemática, né? É um problema, e com um problema que tem aí uma repercussão sobre o ponto de vista social, né, e de IDH, já que hoje está É isso. na moda a gente colocar essas coisas, e a gente, como médicos, e nós somos líderes, nós temos que realmente levantar essas questões, né? Isso me remete a uma questão das iniquidades no país, obviamente, para por onde a gente olha, há uma grande diferença no país em relação às regiões do país, aos municípios, as regiões de melhor ou pior IDH, em todos os indicadores de saúde, e imagino que com os problemas oftalmológicos e a miopia não deva ser diferente, né? Você sabe que eu acabei de retornar da Academia Americana de Oftalmologia, né? E todo mundo olhando, e aparelho, cirurgia intraocular, lente intraocular. O que mais me fascinou
foi justamente o desenvolvimento de um protótipo de consultório para funcionar à distância por telemedicina capaz de fazer exame de óculos. Então imagina, Refração? refração. À distância? Então você imagina, tá, você poder fazer, sabe, a instalação de cabines pelo Brasil inteiro só para fazer exame de refração. Que nem fazer pãozinho, né? Exame de refração, que todo mundo precisa, né? E você sempre terá dificuldades, Rosana, para pegar, alocar profissionais em regiões mais distantes. Não, Cláudio, eu óbvio, acho que você sabe, eu tenho um projeto social na Amazônia e imagina aquela situação dos ribeirinhos que vivem de pesca, então tem que enxergar o anzol, colocar as coisas lá, né? E eles não têm nenhuma assistência oftalmológica. Então, a gente quando vai, e eu já gostei dessa ideia que você falou, que imagina você ter o diagnóstico, a reflexão por distância, à distância, Telemedicina? por telemedicina, seria fantástico. Então, o que que a gente faz e transforma a vida deles, não de uma forma técnica, como você iria fazer, a gente ganha de doação óculos de leitura, e a gente vai lá e transforma a vida deles, porque eles... Não, e a Consegue expressão, pescar, né? a expressão deles, a hora que você coloca alguma coisa e eles enxergam, não tem preço aquilo. E eu estou falando de um básico, que não é uma coisa específica, etc. Não é o grau específico? Não é nada disso, mas você dá uma condição para essa população. Então, eu achei excelente. E daí já encaixo que, já que você estava discutindo isso, nas escolas públicas, tem algum movimento, alguma coisa que possam fazer para Eu exatamente acho que fazer esse sim, né? diagnóstico? Porque acho que os professores, né? Na época que eu fui secretário da Saúde aqui em São Paulo, uma das discussões que eu tinha com a Secretaria de Educação é que para poder medir a visão, você não precisa ser médico, né? Estou falando para examinar o paciente, medir a visão, né? E detectar quem tem um problema, Grosseiramente, né? grosseiramente, é Triagem, né? algo relativamente simples, né? Então, eu acho que programas que possam estimular uma visão aqui não é nem multiprofissional, porque não precisa ser um profissional da saúde, né? Já seria algo relativamente simples e absolutamente tangível, né? No intervalo de uma aula para outra, né? Você medir a visão com uma tabelinha de optotipo, que você não precisa nem o recurso tecnológico, é uma Só saber a distância cartelinha, né? correta. Com distância correta, uma pedaço de cartolina, né? É Dos isso. nossos tempos que a gente comprava para poder preparar as nossas Nossas apresentações. E as apresentações. E com uma colagens, tabela de optotipos, ó, aqui está enxergando, aqui não está enxergando, tem que mandar para um médico oftalmologista para ver. Esse precisa, esse não precisa. Aliás, né? gente, o grande problema da saúde é muitas vezes utilizar o recurso para quem não precisa. Esse é o grande É desperdício. verdade. Tomara a gente pudesse em tudo, e quem sabe a inteligência artificial vai nos ajudar nisso, e aí posso até falar, eu sei que isso aqui é muito polêmico, né, por efeitos, sabe, outros que não só a lógica científica, politizou-se muito isso, discussões importantes, quer dizer, onde tem que vacinar de verdade, onde não tem que vacinar, onde você tem problema Não, mas os nutricional, recursos. quais são os grupos que nós vamos ter, e não adianta, e não é o Brasil, né? Você olha para o sistema inglês, o NHS, que é o berço do SUS, eles estão com problemas terríveis para poder atender. Por quê? Carência de recurso, incorporação tecnológica que é cara e no final a gente acaba até imaginando que tem que dar de tudo para todo mundo. Exato. E isso não é, no fundo, a tal da equidade e a universalidade. É dar para quem precisa aquilo que precisa. É isso. E nós vamos caminhando para o fim. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta em termos de tratamento da miopia, só para a gente ter uma ideia, ou quem nos escuta, nos acompanha, entender um pouco. Quando é indicado óculos, quando é indicado cirurgia, desde a infância no adulto, os tratamentos de fato para miopia, existe algum outro tipo de tratamento? A gente vê cada hora novidades surgindo no assunto. Olha, Qual é o estado da arte atual para a veja, recomendação de tratar miopia? você tirando, tá, as medidas de prevenção, tomar sol, né, evitar muita tela, né, para evitar a progressão de miopia na infância, você tem algumas coisas que hoje são utilizadas, uma delas é a colírio de atropina diluído, né. Existem lentes hoje chamadas lentes disformes, que elas te fazem enxergar a parte central de maneira nítida, mas a periferia um pouco mais borroso, mantenha certa condição de miopia, para que a miopia não fique totalmente corrigida e a acomodação que você use não seja integral, né. Tem gente que dá até óculos multifocal para jovem, para criança, para a miopia não progredir. Esses casos você tem que tomar cuidado para miopias que vão crescer e crescer bastante.
A questão da cirurgia de miopia, Renato, ela começa a ser discutida a partir da estabilidade da miopia. E essa estabilidade não acontece antes dos 18 anos. Entendi. E mais com segurança, entre 18 e 21, para quem conhece o paciente há muito tempo, até pode eventualmente incorrer em fazer o procedimento antes. Para operar miopia, você tem que considerar muito o grau que você está operando. Então, miopias corrigíveis, por assim dizer, através de laser, são miopias até 8 graus, 9 graus. Mais do que isso, são medidas aí meio heróicas. Você pode, muitas vezes, ter que consumir muito tecido corneano, deixar a córnea muito frágil e, pior, promover uma ectasia, que é uma indução de um ceratocônico, uma doença muito séria, pode precisar de transplante de córnea. Para a hipermetropia, a correção é um pouco diferente. Também vale o critério da idade, precisa ter uma coincidência entre a pupila dilatada e a pupila não dilatada, é uma visão mais técnica, mas corrige bem até 4,5 graus. Então, até aí a gente vai até os seus 55 anos. 55 anos, aí a correção da miopia e a correção da hipermetropia e da presbiopia, já hoje a grande indicação é fazer cirurgia de catarata mais precocemente. Então, de maneira geral, essa é a forma como você individualizar cada caso, mas de uma maneira. Muito Isso. bom, né, Rosana? Muito bom, eu aprendi um termo que eu não conhecia. Qual Aliás, deles? vários, Eu mas também aprendi vários. menopausa ocular. Essa daqui, essa, essa né? pegou Essa firme. pegou no coração dela. Não, mas é que o que ele falou é que atinge homens e mulheres. Aí sim, Aí menopausa. Isso mesmo. Foi a equidade Isso da mesmo. menopausa. Não, brincadeiras à parte, eu acho que nós discutimos aqui um assunto muito importante, porque é o que nós estamos vendo, eu acho que é o início de uma epidemia, eu não sei como vai ser, porque os hábitos não vão mudar, acho pouco provável que a gente vai usar menos tela, pouco provável que a gente tenha mais exposição à luz solar do que a gente faz hoje. Eu estou pensando nessas gerações menores que já começam desde cedo com esses hábitos diferentes do que nós vivenciamos. Acho que a gente se expôs muito mais à luz solar do que essa geração de agora. E como é que vai ficar isso no futuro? Então, é uma discussão que eu acho que nós estamos iniciando, acho que vamos ter, principalmente você como líder, vai ter muita coisa ainda pela frente para ver. Daqui a uns anos ele vai voltar para a gente conversar como é que está a situação. São anos, ele vai voltar para contar tudo isso. Então, Cláudio, a gente só pode te agradecer de estar aqui. Aproveito a convidar todos a ver este episódio e outros episódios do R3K, estamos no Instagram, estamos nos tocadores de podcast, No YouTube. o @R3K oficial e, claro, seguir o Dr. Cláudio. Então é claudio.lotenberg com 2 T's e N antes do B, que certamente vocês vão ter informações muito boas. E o Cláudio também tem, vocês sabem, um programa na Jovem Pan, também falando de saúde, então várias oportunidades aí para se atualizar em relação a isso. E claro, @Renato Kifuri, @Rosana Richman, a gente sempre tentando passar informações de credibilidade e assuntos atuais como esse. Então, Cláudio, super obrigado pela sua presença aqui com a gente e mais uma vez falar que nós somos honrados com a sua presença. Obrigado, Cláudio. Um grande prazer, grande beijo. Isso aí.